pedimos a todos se sentirem à vontade, fechem os olhos, até para que possam enxergar com os olhos da alma toda essa preparação que se encontra hoje nesse salão. Porque Jesus já estava aqui a nos receber, nos benfeitores dessa casa. Jesus querido, estamos nos apresentando para mais atividade nossa. Rogamos, Senhor, as bênçãos de todos nós, que possamos, Senhor, sair daqui e levar aos nossos lares as bênçãos da harmonia e da paz, dizendo a todos, Senhor, que vamos fazer o melhor para o nosso próximo, para a nossa nação, para a nossa vida. E assim, Jesus querido, profetizou voz, sobretudo os Deus, é que estamos dando início às nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Que as bênçãos do Divino Amigo Jesus continuem a permear esse ambiente e que nós, nesse encontro, possamos nos inserir no contexto da lição que nos é trazida nesta noite, que é sobre a importância do trabalho social na casa espírita. É um tema aparentemente muito simples, mas é também muito abrangente. Sabemos que a doutrina espírita é conhecida de muitos pelas práticas da dita caridade, do serviço desinteressado ao próximo. Muitas vezes nos equivocamos nas nossas práticas, mesmo porque ainda não somos portadores da sabedoria maior, mas nesta doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus, que é a instrução de Jesus para a humanidade de uma forma moderna, nós podemos retirar muitas instruções que serão importantes no nosso dia a dia. Porque as instruções, porque o ensinamento só tem valor quando exercitado, quando vivido, quando executado. E no tocante ao trabalho, que tudo que nos cerca é o resultado do trabalho, tudo que tivemos, tudo que temos e tudo que teremos será sempre o resultado do trabalho. É só nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, o nosso dia a dia. Ele é todo composto de trabalho. Uma hora o trabalho nosso, outra hora o trabalho dos outros, de quem dependemos permanentemente, não importa a nossa condição, porque sempre estamos necessitando do concurso dos demais na nossa vida, não importa a condição em que estejamos vivendo. Tem momentos em que estamos sob mais dependência, noutro momento podemos ter um grau melhor de independência, mas sempre estamos interagindo uns com os outros e com o universo
e com tudo que nos cerca nesta proposta de serviço. E é por isso que Jesus nos ensina que viemos para servir. Embora sejamos também muito servidos e nem sempre exercitemos a gratidão pelo serviço que recebemos de todos, de toda a natureza, de todos os que compartilhamos essa existência no mundo físico, material e também no mundo extrafísico, no mundo astral ou no mundo espiritual, como queiramos colocar. Então é muito importante que tenhamos essa reverência, esse reconhecimento, esse amor, essa gratidão pelo trabalho, porque mesmo que nesse instante, sentados como estamos nessas cadeiras, todo o nosso organismo está trabalhando. Nós temos um sistema circulatório, nós temos todos os sistemas que sustentam essa máquina estão funcionando aí, na maioria das vezes automaticamente, mas sempre de uma forma eficiente, com resultados sem os quais a nossa vida ficaria totalmente prejudicada. E nós, nesse contexto, como estamos? Qual a nossa proposta de serviço? Qual a nossa proposta de trabalho? Porque, pelo que vimos até agora, o universo inteiro trabalha o tempo todo. Tanto que já ouvimos essa expressão nos evangelhos: meu Pai trabalha o tempo todo. O universo trabalha o tempo todo. Nós também podemos trabalhar o tempo todo, desde que tenhamos uma atitude de atenção, porque atuar, nós estamos e estaremos sempre atuando. Agora, é importante a forma como estamos trabalhando, é importante sabermos como estamos direcionando o nosso trabalho, o que nós pretendemos com o nosso trabalho. É importante observarmos que o universo trabalha sincronizado e a serviço, desinteressado de qualquer coisa a não ser o próprio servir. E nós, como criaturas humanas, ainda num estado menor de perfeição, ainda não nos conscientizamos disso. E muitas vezes queremos que o nosso trabalho seja apenas para atender o nosso próprio interesse. E aí nós dificultamos as coisas, porque mesmo que queiramos que seja dessa forma, não vai ser desta forma. E, portanto, aí existirá o conflito. Aquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro, aquela história de cada um puxar a brasa para a sua sardinha, eu me atrevo a dizer que é impossível, no contexto da inteligência divina, no contexto da cooperação universal, mesmo que não estejamos interessados no bem comum, mesmo que não levemos os nossos esforços, a nossa inteligência e a nossa energia
direcionada para o bem geral, ela sempre vai ser direcionada para o geral. Pode ser de uma forma positiva ou pode ser de uma forma negativa. No entanto, se for negativo, o universo também corrige isso. E é claro que nós vamos assumir as consequências do nosso egoísmo, da nossa invigilância, do nosso desrespeito, do nosso despropósito cooperativo, porque todo o universo é cooperativo. E se nós colocarmos de formas a conflituarmos, a colocarmos interesses nossos em confronto com os dos outros, é uma tese complexa, não é uma coisa simples não. Mas será que é possível atrapalharmos o fluir correto da vida? Nós não temos dúvida que é possível. Quando nós agimos egoisticamente e não agimos em benefício do bem geral, nós estamos criando esse conflito. Agora, a sabedoria universal corrige isso, porque o próprio Mestre Jesus nos ensinou sobre isso. É preciso que os escândalos venham. Preciso por quê? Porque somos criaturas de pouca evolução. Somos criaturas egoístas, vaidosas, descomprometidas muitas vezes com o trabalho, principalmente com o trabalho social. Mas o universo vai corrigir isso. O importante é que, para nós termos melhores resultados, o ideal seria que nós já nos dispuséssemos a não criar problemas, a não criar dificuldades, a não nos opormos ao bem que existe aí, as necessidades que nos cercam e que precisam ser atendidas, e que é a grande oportunidade de evolução, que é a grande oportunidade de alegria e de contentamento. Cada um de nós sabe disso em cada pequena ação que a gente pratica no nosso dia a dia. A simplicidade de uma pessoa que se dirige a nós dizendo que está com sede e que nós servimos um copo com água, gera dentro de nós um contentamento. É só prestarmos atenção como nosso padrão vibratório modifica, como nós nos alegramos quando servimos. Como da mesma forma ou da forma contrária, a gente pode constatar que quando a gente interrompe o fluxo positivo da vida, a gente confronta o bem e dificulta que a vida se expresse de uma forma harmoniosa e positiva, aquele conflito, aquele sofrimento nos atinge primeiro. Então, somos os principais destinatários, os primeiros destinatários de tudo que fazemos, de tudo que pensamos, de tudo que sentimos. E, portanto, aí vem a lição de Jesus, nos recomendando: faça ao outro aquilo que tu gostarias que fizessem a ti. Você gostaria de tratar mal? De ser maltratado? Então, trate mal. Gostaria de ser bem tratado? Trate bem. E ao tratar bem, você já colhe o fruto inicial da sua ação. No tema principal de hoje, que é
a importância do trabalho social na casa espírita, é muito importante que a gente atente também para um aspecto, que todas as casas espíritas têm trabalhos assistenciais, e no nosso caso nós temos muitas atividades assistenciais. Muitos aqui conhecem o Lar Maria Madalena e conhecem os nossos irmãos que lá residem, que lá se alimentam, que lá, naquele lar, são atendidos, são cuidados. E não são apenas os idosos, os colaboradores de lá também, que são os cuidadores, também são cuidados. São cuidados pelo universo inteiro, porque nós, no momento em que nos dispomos a cuidar, nós recebemos as condições do universo, as condições da espiritualidade para termos o recurso, para termos a energia, para termos a alegria, para termos as condições indispensáveis para esse serviço. Esse serviço que não precisa ficar restrito às casas assistenciais, aos lares espíritas, porque esse serviço, ele acontece, essa possibilidade de servir acontece a cada instante da nossa vida, inclusive conosco mesmos, quando prestamos atenção no nosso sentimento, no nosso padrão vibratório, e que às vezes nos sentimos um pouco desarvorados, um pouco entristecidos, um pouco deprimidos, e que buscamos e que podemos buscar o serviço como remédio para a solução disso. Podemos buscar a oração para nos ajudar nisso. Oração que pode ser direcionada indistintamente para qualquer ponto, desde que seja um ponto positivo da vida, um ponto de necessidades da vida. Então, na parábola dos talentos, Jesus nos explica... Quantos minutos temos ainda? 5, né? Na parábola dos talentos, Jesus faz uma referência e uma instrução muito importante com relação ao trabalho assistencial, com relação ao serviço que podemos fazer. Certamente vocês se lembram da parábola dos talentos, em que são oferecidos talentos para alguns colaboradores, é colocado um talento sob a guarda de um trabalhador, 3 talentos sob a guarda de outro e 5 sob a guarda de outro. Os que receberam 3 e 5 talentos colocaram esses talentos a serviço, e o outro, com receio, não colocou. E aí o senhor da vinha, quando retorna, diz: olha, você que não fez nada com esse talento, me devolva, porque eu vou encontrar alguém que queira cuidar disso. E vocês outros que cuidaram bem, podem ficar com eles, para que vocês possam multiplicar as vossas possibilidades, as vossas capacidades, os vossos recursos, e possam servir mais. Será que nós somos aqueles trabalhadores que recebemos quantos talentos?
Porque podemos receber porque num determinado momento não temos muito interesse, muita dedicação, muita seriedade com a vida, mas depois, pelo nosso trabalho, podemos receber mais talentos. O necessário é que utilizemos. O nosso dever é servir para nos capacitarmos cada vez mais, para servirmos cada vez mais. Servir a quem? Servir a todos e a nós próprios, porque não somos excluídos. A natureza é generosa. Cada um de nós aqui tem recebido sempre o que precisamos. Às vezes até a gente quer alguma coisa a mais. Mas se não chegou às nossas mãos, é porque não nos esforçamos o suficiente ou porque não era adequado para nós. Embora Jesus nos ensine que, se pedirmos, obteremos, a gente tem que saber o que pedir, porque às vezes, ainda bem, que nem sempre nos é concedido no nosso tempo, no tempo que nós queremos, tudo aquilo que nós pretendemos, porque às vezes essas coisas não nos ajudam, e é preciso que nós tenhamos um certo grau de confiança na vida, um certo grau de confiança na espiritualidade, um certo grau de confiança na justiça e na sabedoria e na misericórdia divina que cuida da gente o tempo todo. E nesse contexto, fazer o melhor que nós pudermos, em cada instante das nossas vidas, especialmente se comprometendo com os trabalhos assistenciais, e nós temos muitos. Nós temos com os idosos, nós temos com as crianças, nós temos distribuição de cesta básica. Agora, tudo isso, de onde vem? Tem que vir de nós mesmos. Somos nós que temos que produzir isso. Somos nós que temos que contribuir para isso. E é importante que essa fala, a gente tenha um certo cuidado e talvez até cuidado exagerado nos grupos espíritas, porque essa história do pedir não é o nosso forte. Eu não sei se não aprendemos ainda o suficiente, se não temos uma capacidade melhor de cuidar disso, mas isso precisa ser a preocupação de cada um de nós, porque somos nós que cuidamos disso. Somos nós os responsáveis por isso. Como é que nós vamos deixar que alguém vai cuidar de coisas sozinho que diz respeito a nós? Precisamos nos engajar nisso, nessa reflexão, nesse esforço, como nos esforçamos em tantas coisas mais. Mas o mais importante de tudo é que tenhamos gratidão por esta possibilidade de servir, porque não é fácil. Vocês lembram quando o André Luiz chega em nosso lar e se apresenta para o diretor do hospital, e o André Luiz, que era médico, diz assim: olha, eu sou médico e quero trabalhar. E aí o diretor do hospital: então, meu irmão, está aqui uma vassoura. Olha que bacana, um médico com a vassoura na mão, né? A gente tem que aprender. Um advogado com uma vassoura na mão, qualquer profissional, um engenheiro, seja o que for, não importa. A gente tem que servir com o que tiver disponível, porque tudo é muito valioso. Vocês já imaginaram? Já imaginamos? Imaginemos então o valor de uma vassoura e um bisturi, que serve mais ao planeta, sem querer desmerecer aí o trabalho importante que a medicina traz para nós, né? Mas é exatamente querendo enfatizar o valor de todo o trabalho que está disponibilizado para nós. O importante é como fazemos o trabalho. Fazemos com amor, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se eu não tiver amor, de nada me vale isso. Então, é o amor, é a forma como fazemos, é a forma generosa, compreensiva, que nós podemos viver, exercitar, está na hora, que vai fazer o nosso diferencial do trabalho na casa espírita e nas nossas casas e em todo lugar onde nós estivermos. Obrigado.